Primeiramente, segundo Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Podemos estar assentados com glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Veja bem, a gente começa 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 1, assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, que está em conformidade com a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Paulo está assim, dominado, a vida dele, o coração dele preenchido com essa promessa de vida que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque a situação estava bem crítica. Uma situação extremamente crítica, tanto para Paulo como é para Timóteo. E como é a humanidade desses personagens aqui? A gente vai entender algumas coisas assim. Aí você sabe, quando você conhece a história, às vezes você se aprofunda mais, há alguns relatos geográficos, alguns historiadores, claro, tudo tem que estar baseado na palavra, mas a gente vai entendendo o porquê que Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo. Por que foi a primeira, por que foi a segunda, e qual era o momento da vida tanto de Paulo como de Timóteo aqui. Mas Paulo começa a carta o seguinte: eu estou dominado pela promessa de vida que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então isso é um começo de incentivo, de renovo, de esperança. Paulo já começa a falar assim: rapaz, pela vontade do Senhor, eu sou apóstolo pela vontade de Cristo, e a minha vida está com conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Eu não me conformo com o que eu estou passando, eu não me conformo com as coisas desse mundo, eu não me adequo ao sistema, eu mudo o meu entendimento e eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu estou em conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. Glória a Deus. Aí, 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2 agora, está escrito assim: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui nós temos... O que é examinar as Escrituras? É você percebendo o que estava ocorrendo aqui já na vida de Paulo. Paulo estava preso, ele escreve dessa carta aqui preso, ele estava preso em Roma. E Timóteo estava numa situação assim, bem meio desesperadora. Nós vamos entender o porquê. E Paulo fala aqui no versículo 2: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz. Aqui nós temos um desvio do cumprimento de Paulo, porque todas as outras cartas, o cumprimento de Paulo é graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Por quê? Porque graça era um cumprimento grego. Era como se falasse: olá, oi, tudo bem? Graça, graça, graça. Então Paulo falava tanto para gregos e judeus. E paz, shalom, era um cumprimento judaico. É um cumprimento judaico. Então ele unia sempre assim, graça e paz. Por isso algumas igrejas, principalmente a Batista, às vezes elas não cumprimentam assim, a paz do Senhor. Eles cumprimentam graça e paz. Pelo apostolado aqui de Paulo. Graça e paz. Então envolvia o cumprimento geral, tanto a gregos como a judeus. Graça e paz. Aqui, nesse momento, Paulo acrescenta graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Por quê? Porque, como nós estamos relatando,
momentos difíceis na vida de um e de outro. E quando você está passando por uma turbulência grande, às vezes você vai ouvir graça e paz, mas nesse meio aqui, o Senhor derrama a sua misericórdia. A graça dele, a misericórdia dele, aí vem a paz das nossas vidas. Por isso que Paulo usa aqui para Timóteo, misericórdia de Deus para a tua vida. Graça, misericórdia e paz. Você está precisando ouvir, né, como um cumprimento normal, não. Você está precisando ouvir isso, graça, paz e misericórdia. Você está aí? Glória a Deus. Então, agora misericórdia por causa dos ataques que Timóteo estava enfrentando. A misericórdia em momentos difíceis, além da paz de Deus. E aí no versículo 3, ele fala o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Por que, Timóteo? Sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Nós vamos entender o porquê que Timóteo estava num momento muito complicado na vida dele, como Paulo. Mas mesmo assim, Paulo está falando, desde os meus antepassados, sem parar, sem cessar, Timóteo, eu me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, de dia e de noite. Você já pensou? O Denis saber que tem pessoas que oram para ele de dia, durante o dia, e oram para ele durante a noite? Você já parou para pensar e imaginar que, sem parar, alguém ora pelo Marcos, de dia e de noite? Ora pelo Gesiel, ora pelo... Quando você recebe uma carta dessa, e você está num momento difícil, e alguém está falando assim, eu não paro de orar pela tua vida. Isso já é um renovo. Isso já é uma restauração. Graça, misericórdia e paz. Eu estou precisando da misericórdia. Paulo já falou isso para ele. Tá? Isso aqui é através de uma carta. E agora deixa eu falar uma coisa. Eu não paro de orar pela tua vida. E eu não oro na hora de dormir, não. Eu oro de dia, eu lembro de você. Eu oro de noite, eu lembro de você. Olha que lição para as nossas vidas. Se você sai daqui hoje, como a Bíblia descreve, orai uns pelos outros. Amém? Amém. Se você sai daqui hoje, entendendo que o irmão, a irmã, vai estar lembrando de você, não é só aquele momento de cansaço para dormir, não. De dia e de noite, está orando pela tua vida. Como é que você fica? Você vai entender que Cristo, né? Você vai vivenciar mais isso. Cristo conosco todos os dias. Todos os dias. Glória a Deus. Você está aí? Misericórdia. E agora, lembro-me de ti nas minhas orações noite e dia, sem parar. Amém? Amém? E olha só agora a situação de Timóteo, versículo 4. Lembrando-me das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Aqui está, lembrando das tuas lágrimas, no plural, não é uma lágrima. Era choro constante aqui, de Timóteo. Lágrimas no plural, porque é um momento difícil para Timóteo. Esta é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Existe a primeira carta escrita para Timóteo. Estamos na segunda carta. Entre a primeira carta e a segunda carta, passa aproximadamente, segundo alguns historiadores, uns 3 anos. Na primeira carta, a igreja de Éfeso, a qual estava Timóteo, ela, naquela linguagem que se fala, a igreja estava bombando. Bombando. Números crescia. Nessa segunda carta, nesse período de 3 anos, está no poder um homem chamado Nero. Você já ouviu falar que Nero colocou fogo em Roma?
Quem já ouviu falar nisso aqui? Nero colocou fogo em Roma. Nero era vem de uma genealogia, uma descendência desde Calígula, completamente pervertido, dominado pelo mal. E Nero, é interessante esse parênteses aqui para essa história, para você entender o contexto do que está sendo escrito aqui. Nero, ele taca fogo nas partes, aliás, dos eventos, das bigas, e ele queria construir uma casa enorme para ele. E ele taca fogo e destrói tudo. E eles depois ficaram sabendo que foi Nero. E aí o Senado chama ele para o condenar até a morte. Ele chega no Senado e convence o Senado com uma mentira. E fala assim: como que vocês estão me acusando? Porque quem colocou fogo é os cristãos. É esse povo que está se multiplicando. Nós estamos aqui por volta do ano 65 depois de Cristo. E ele vai falando uma série de mentiras, ataca os cristãos, fala que os cristãos tacaram fogo. E ele é bem articuloso na sua defesa, que ele convence o Senado, e o Senado acredita. E se você tacou fogo, você vai morrer pelo fogo. E aí começa aqui, não é uma forma apenas espiritual de perseguição, aqui é uma forma política de perseguição. Começa aqui uma forma política de perseguição aos cristãos, não muito diferente dos nossos dias. Há uma perseguição que vai se amplificar cada ano. Vocês têm que estar percebido. E é interessante que começa então uma perseguição e eles começam a pegar os cristãos e queimá-los. Paulo é acusado como um dos principais de que tacou fogo em Roma. Por isso que Paulo está preso em Roma. Mas como ele também era cidadão romano, ele poderia receber algumas cartas, e da cadeia recebe essa carta de Timóteo. E Timóteo está em Éfeso. Só que a perseguição está chegando. Quando a igreja de 1 Timóteo estava bombando, agora, com a perseguição, aquelas pessoas começaram a deixar os templos. Começaram a esvaziar. Pessoas que estavam do lado de Timóteo começaram a abandoná-lo, porque na hora do fogo é que se prova a fé de cada um. Na hora da coisa apertada, é nesse momento aqui que o fogo começa a revelar os cristãos. Alguns muito pouco perseveraram. Porque enquanto a fé não te custa nada, você fala que tem. Você dá glória a Deus. Mas na hora do aperto, é que a coisa começa a realmente ser provada. E nós somos provados pelo fogo. Pelo fogo do Senhor. A fé é provada. Amém? As pessoas o abandonaram e ele poderia ser preso. Timóteo poderia também ser preso, porque ele era um dos principais ali de Éfeso. E ele foi tomado por um espírito de medo. Nós vamos ver isso no versículo 7. Ele foi tomado por um espírito de medo. E é interessante que o texto fala que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, de medo. Então está denominado que o medo é um espírito. E quando este chega num ambiente, quando este começa a dominar a pessoa, ela fica com a mente perturbada, ela não sabe o que fazer, ela fica transtornada, medo de perder o emprego, medo de o dinheiro não dar, medo disso, medo de aquilo, e aí a palavra, né, não estejais ansiosos, não estejais temerosos, e etc. Não temas, eu sou contigo. Não tem. Timóteo está passando aqui por um espírito de medo que o dominou. Por isso essas lágrimas. Porque ele foi completamente abandonado.
A igreja que outrora estava bombando, agora zero. Não, obrigado, mas não vai dar para cultuar não, porque o negócio está apertado e está difícil, se a gente sair na rua. E aí? Você está preparado para o que pode vir? Será que nós realmente vamos ser fiéis até a morte para ganhar a coroa da vida? Falamos aqui no domingo, cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. E esse corpo vai ser movimentado até Cristo voltar. Mas, quando a coisa aperta, a mente fica doentia, o espírito de medo controlado a pessoa, e Nero começa então a perseguição, e eles começam a queimar os cristãos, e muitos nem já iam mais para a igreja. Mas por causa desse espírito aqui, Timóteo escreve para Paulo, que estava preso. Timóteo estava livre, e ele escreve, ele está tão assim, que ele escreve para uma pessoa que está presa. Ou seja, Paulo já estava com um monte de questões, um monte de problema, também estava sendo acusado, mas porém ele preso. Timóteo não estava preso, mas estava sendo perseguido, e outros já estavam morrendo, queimados, e ele escreve para Paulo, que estava preso. E às vezes você acha que o teu problema é grande. Mesmo assim, no início ele fala, eu estou tomado, conformado com a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Ele dá prisão e escreve para Timóteo desta forma. E eu tenho orado por você. Você vê uma pessoa presa, você vê uma pessoa cheia de problema e ainda orando pelo outro dia e noite. Você está aí? Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o versículo 5. E aí o que ele fala para Timóteo nessa carta? Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Ele começa a lembrar a Timóteo o seguinte, depois do versículo 4, né, que ele fala das lágrimas, né, mas espera encontrar com ele com grande alegria. E aí no versículo 5 ele fala assim, eu quero te lembrar pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, Timóteo. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e a tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. A pessoa em espírito de medo, a pessoa às vezes não está nem querendo te ouvir, ela está dominada, está perturbada, ela está ansiosa, você vai conversar, você começa a falar, e ela já vai rebatendo um monte de coisa, já vai atropelando, já vai falando um monte de coisa, e Paulo vai falando com Timóteo o seguinte, ei, traz à memória a fé da tua avó. Alguém aqui já teve aquela avó que orou por você, assim? Eu entrei na igreja pela primeira vez através da minha avó, a mãe do meu pai. E ela foi uma das fundadoras da época aqui da Maranata no estado do Espírito Santo. Tem tempo. Então, ela me levava. Ela morreu, partiu para o Senhor e estava com câncer. Um ano... eu já estava pastoreando 1 ano naquele momento da minha vida. E antes da partida dela, ela falou comigo assim, Deus vai requerer o cuidado das ovelhas que Ele estará colocando em tuas mãos. Aquilo me marcou e eu guardei. Essa parte da fé, da oração, de me levar para uma igreja, eu lembro muito da minha avó. Paulo está falando aqui, lembra da tua avó, rapaz. Sabe aquela e a tua avó tinha tanta fé que ela passou para a tua mãe. E essa fé passou para você também.
Você é capaz de passar uma fé para uma geração da tua família. Você é capaz de passar uma postura de fé, de exemplo, para uma geração. Se a tua família não tem fé, começa de você. Começa você para essa nova geração. Glória a Deus. Começa de você. Amém? Traz a memória, rapaz. Traz a memória. Pensa na fé da tua avó, como uma das coisas que ela suportou. E a tua mãe foi a mesma coisa. E outra, é a mesma que está em você. Sabe por quê, Timóteo? Porque a tua fé não é de fingimento, ela é verdadeira. Ele estava num momento difícil, ele estava dominado por um espírito de medo. Ele estava em lágrimas, o negócio estava apertado. E Paulo começa a falar nessa carta, depois daquele cenário que nós escrevemos aqui, o que estava passando. Como nós temos problemas, como o cenário se forma em nossas vidas, e como a Bíblia nos fala, e como a Bíblia nos alenta, nos renova. Traz a memória, porque a tua fé não é fingida, e essa palavra fingimento é a mesma palavra traduzida no grego para hipócritas, hipocrisia. A tua fé não é hipócrita. Por isso que Jesus chamava os fariseus de hipócrita. Vocês só falam, seus hipócritas, vocês só falam. Vocês não vivem o que vocês falam. E esse termo hipócrita era destinado aos atores. Eles usavam máscara, principalmente na Grécia, e encenavam. E os atores era a escala mais baixa da sociedade, porque ninguém dava valor a eles, porque sabia que eles faziam o tempo todo era teatro para ganhar alguma coisa. Tudo era uma encenação. Os atores era a classe mais baixa. No nosso sistema aqui brasileiro, as pessoas exaltam atores falando um monte de bobagem aí, atrizes falando um monte de bobagem, que Jesus é um cara maneiro, porém o seu fã-clube que é o problema. Hipócritas, mentes endemoniadas. E Paulo está falando, a tua fé não é hipócrita, não é fingida. Você não fala, você vive isso. Traz a memória da tua avó, traz a memória da tua mãe. É um momento difícil, mas traz isso à memória. Você tem esta mesma fé. Você começa a lembrar do que a tua avó passou e o que ela venceu. O que Deus sustentou. Começa a lembrar o que tua mãe passou e o que ela venceu. Agora começa você a lembrar do que você já passou e por que você está aqui. Porque até aqui o Senhor tem te sustentado. Traz isso à memória nesse momento do espírito de medo querer te dominar. Olha o que você passou o ano passado. Olha o que nós vencemos. Traz isso à memória. Se você passou por aquilo e a situação está X ou Y, você vai passar, porque o Senhor é maior que está conosco do que o que está no mundo. Glória a Deus, meu irmão. Amém? Glória a Deus. E aí Paulo ele vai falar no versículo 6, por essa razão, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Por esta razão, Timóteo, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Lembra, Timóteo, da fé da tua avó, Lloyd? Lembra da fé da tua mãe, é a mesma que está em você, meu amigo. E você tem uma fé sincera, você não tem fé de fingimento, não. Você não fala igual aquele monte de crente, não. E aquele monte de gente que te abandonou, deixa eu te falar uma coisa. Isso faz parte. Agora entenda o seguinte, Timóteo. Reavivas o dom de Deus que há em ti. E essa palavra reavivas é a mesma coisa que você, por exemplo, está lá numa fogueira e o fogo, ou fazendo um churrasco, e aí a brasa começa a diminuir,
Aí você pega um pedaço de ferro lá e mexe ele, para o fogo continuar e aumentar. Né? Você já fez isso? Aí você mexe lá a brasa. Reavivas é isso aqui. Mexe isso aí, o fogo volta. O fogo volta. Reavivas, lembra o dom de Deus que há em ti. É um momento difícil, mas lembra da fé da tua família, lembra da fé da tua avó, lembra que é a mesma que está em você, sem fingimento, e entenda o seguinte, reaviva. Eu te admoesto o seguinte, reaviva, meu amigo. Reaviva. Eu estou preso, você está livre, reaviva. Alguém que está preso está falando isso, reaviva. Mexe esse negócio aí e começa a pegar fogo de novo. Não de Nero, mas do Espírito. Começa a lembrar do que Deus já fez na tua vida, dos caminhos que Ele já te livrou. A gente é uma ingratidão muito grande. É engraçado, às vezes, a pessoa, ela entra dentro de uma igreja, já vi, ao longo do ministério, já vi muito isso. O marido, a esposa ora para salvar o marido. E Deus vai e salva. Aí, passa um tempo, aquela esposa negligencia, parece que vem uma ingratidão tão grande, que a coisa começa a voltar-se para trás. E ela começa a fazer um monte de coisa para o marido sair, às vezes, da presença de Deus, e vice-versa. Já vi casos assim também. Às vezes você entrou dentro de uma igreja e só o mundo obscuro de que Deus tirou, a depressão, a vontade de suicídio, a angústia, a miséria, a falência, tantas outras questões, vícios. E aí vai passando o tempo, aí vem pancada aqui, pancada ali, aí você quer, Deus, faz uma coisa aqui, faz uma coisa nova lá, não sei o que eu vou fazer, não sei. Olha o que Timóteo está acontecendo aqui com ele. Ele não está querendo encarar mais os problemas. Entre 1 Timóteo, uma carta, para a segunda carta, passou aproximadamente 3 anos e muita coisa aconteceu. A igreja estava uma coisa, agora a igreja era outra. A perseguição, Nero queimando Roma atrás dos cristãos para os queimar. Aí começaram a ir embora. É uma pandemia que muitos que saíram não voltaram mais. E começa um espírito de ingratidão muito grande. Aí não para pensar, não. Lembra do que Deus já tem feito na tua vida. Da onde que Ele te tirou, os livramentos que Ele já te deu. Reavivas isso aí, o dom de Deus que há em ti. Aí algumas pessoas até gostam quando fazem imposição de mão sobre elas. Como Paulo está lembrando a Timóteo aqui. Mas quando não tem, é você e Deus. Reaviva isso dentro. Traz a memória, a tua fé não é fingida, traz a memória, reaviva isso, mexe essas brasas aí, não deixa apagar isso não. Você está aí? Glória a Deus. Lembra, pela lembrança, quero trazer a memória, o que me dá esperança, está em Jeremias. Quero trazer memória, o que me dá esperança, porque o espírito de medo, quando entra na pessoa, ela só vai pensar que não vai dar, que vai dar errado, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Mas não vai não, porque isso, que aquilo, é o medo. O espírito de medo entra, pronto, acabou. E era isso que estava acontecendo com Timóteo aqui. E Paulo fala, eu me conformo com a promessa de vida de Jesus Cristo em mim. Entenda que eu sei das suas questões, sei das suas lágrimas, eu tenho orado por você noite e dia, porque você está precisando. Agora, lembra aí da tua avó, lembra da tua mãe, lembra que você também é assim, lembra disso, e traz isso, lembra o dom que Deus te deu, não deixe isso morrer não é por causa dessas questões, as tempestades vão passar, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Lembra disso, lembra aquilo que nos dá vida, porque o espírito de medo vai entrando e a pessoa só pensa bobagem. Por isso que no versículo 7 está aqui escrito, porque Deus, Paulo falando para Timóteo, escrevendo a ele, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Glória a Deus. Deus não tem nos dado um espírito de covardia. O que é covardia? De medo. Algumas traduções é medo. Por isso que Paulo escreve isso. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente lê isso aqui. Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder. Glória a Deus. Sim, o contexto disso aqui. O contexto é esse. É muito parecido comigo e você. Muitos momentos na nossa vida. E Deus está nos falando nessa noite, remete essa brasa aí. Lembra o que Deus já te livrou tantas coisas? Para com esse espírito de medo que está dominando você. Para com essa mente confusa. Glória a Deus, você está aí. Eu sei das tuas lágrimas. Agora lembra da tua fé. E que ela não seja fingida, ela seja sincera. Glória a Deus. Deus não dá esse espírito de medo. É de poder. Porque quando o espírito de medo entra num ambiente, você já entrou num ambiente que ele já ficou com aquele... Opa, esse negócio aqui está estranho. Você vê que tem um negócio diferente ali, já fica meio pisando em ovos, umas coisas assim. Chega meio a arrepiar. Porque esse espírito está ali. Mas não foi isso que Deus nos deu. Deus nos deu um espírito de poder. E essa palavra poder, você já ouviu aqui o significado dela, o grego, né, dunamis. Mas o que ela é capaz de fazer? Mudar o ambiente. É uma explosão, poder, bum! Muda o ambiente. Muda o ambiente. Se o espírito de medo está agindo, Deus não deu isso. Ele deu um espírito de poder. Você muda esse ambiente. Você manda esse espírito de medo embora e muda o ambiente. Amém? E depois de amor. Timóteo, se as pessoas te abandonaram, rapaz, sabe por quê? Elas não faziam parte. E se elas a abandonaram, elas nunca tiveram amor. Porque o amor tudo suporta. Se elas tivessem amor, elas estariam suportando junto com você aí. Mas se abandonaram, porque não tinham. Porque o amor tudo suporta. E o amor de Deus nos constrange. Então Deus tem nos dado isso. E quando essa outra palavra aqui, de moderação, é uma mente sadia. Domínio. Deus não deu espírito de covardia, não deu espírito de medo. É poder, amor, uma mente sadia, moderação. Lembra da tua fé, lembra do dom de Deus que está em ti. Reaviva isso nessa noite, mexe essas brasas aqui. Glória a Deus. E aí Paulo termina, no versículo 8. Nós estaremos terminando aqui. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Rapaz, fica com vergonha de mim não, porque eu estou preso. E não fica com vergonha de Cristo não. Nem do testemunho do nosso Senhor não. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Porque você sabe o que está acontecendo com você, Timóteo? O negócio está tão pesado que você não está querendo nem falar que é meu amigo mais. Você está com vergonha de mim? Paulo, ele está ouvindo isso de Paulo. Você está com vergonha do testemunho de Cristo. Sabe, porque quando o negócio aperta, você não fala nem que é cristão. Olha que nós estamos falando de Timóteo, gente. Que coisa maravilhosa. Parece que ele mora ali na esquina, né? Parece que você conhece ele. Parece que eu falei, não, eu conheço esse cara aí. Essa pessoa aí eu sei. Isso aí eu passo também. Parece que ele estuda lá na faculdade. Aquele cara que se envergonha porque o negócio aperta, quando está uma conversa aqui assim, no trabalho. Não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, não. Ele não se envergonha de mim porque eu estou preso, não. Participa comigo dos sofrimentos, meu amigo. Participa comigo dos sofrimentos. Porque se Cristo padeceu, nós padecemos com Ele. Mas Ele é exaltado, Ele é glorificado, e o poder dele também é nosso.
Com a exaltação dele é nossa. A herança dele é nossa. Participa comigo dos sofrimentos. Participa comigo. A favor do Evangelho. A favor do Evangelho. Isso nós vamos chegar nesse tempo aqui no Brasil. Esse fogo vai peneirar muita coisa. Participar do sofrimento do Evangelho. A perseguição, meu. A perseguição só para você falar que é cristão. Jesus fala assim: o mundo vos odeia, porque a mim vos odeia. Se a mim os odeia, vão te odiar vós também. Você tem ânimo, tenha fé, persevera. Amém? Amém. Jaz no maligno. Porque Satanás, ele odeia luz. E participar das aflições é você entender o que está passando, mas como Paulo começa essa carta, fala assim: eu estou dominado, eu estou conformado, a minha conformidade é com a promessa de vida que há em Cristo Jesus. O diabo fica endemoniado quando ouve isso. Porque Timóteo estava numa situação aqui. E Paulo está escrevendo essa carta. Pelo contrário, meu amigo, pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo, suporta, não cede, porque quando você suporta, não cede, como Jesus suportou no deserto, não cedeu, os anjos vieram e serviram. Ele foi levado pelo Espírito, ele saiu no poder do Espírito. Suporta, não cede, no poder do Senhor, no poder de Deus. Nós só suportamos no poder de Deus. Para você entender que Timóteo passou isso aqui, que Paulo passou isso aqui, e nós estamos lendo sobre a vida deles, através do Espírito Santo de Deus. E às vezes você reclama do teu calo, às vezes ele está doendo. Pode estar doendo, o negócio está muito difícil. Mas olha a palavra dessa noite aqui. Lembra que Deus já tem feito na tua vida. Lembra de todos os livramentos. Persevera. Não te vergonhe. Amém? Glória a Deus. É no poder de Deus. Temos que suportar, não ceder. Esforça, tem bom ânimo. E o Senhor está nos ajudando. Você entendeu essa palavra aqui? Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, todo louvor.